todos e bem-vindos ao painel especial da Feira do Livro de Juiz de Fora, com o autor Itamar Vieira Júnior. Que alegria estarmos juntos novamente na terceira edição do maior evento literário da cidade. A Feira do Livro de Juiz de Fora, a FLIJUF, é um projeto que nasceu com o objetivo de pensar a cidade de Juiz de Fora através da literatura e da cultura, visando suprir uma lacuna local que atualmente está carente de eventos nessa área. A feira é um evento que tem o livro como protagonista. Entretanto, não deixa de pensar outras manifestações culturais com uma programação rica e intensa em torno da literatura. A FLIJUF chega à sua terceira edição com o objetivo central de oferecer acesso a diferentes atividades culturais como oficinas, palestras, debates, apresentações artísticas e culturais, saraus, contação de histórias, lançamento de livros, entre outros. Mais do que oportunizar o acesso ao livro, queremos contribuir de forma significativa para a formação e educação de novos leitores e reciclar ideias e conhecimentos, estimulando cada vez mais a produção literária e intelectual de Juiz de Fora. Neste ano, a Feira do Livro conta com recursos do edital Murilão da Prefeitura de Juiz de Fora, através da FUNALFA, e realizada pela Editora Paratexto e por mim, Priscila Tevené. A FLIJUF está comprometida com editores, autores, ilustradores, livreiros e demais profissionais do livro na retomada econômica do setor, que enfrentou grave crise durante o período pandêmico. Em resumo, queremos com este evento incentivar o gosto pela leitura, aproximar o público juiz-forano dos livros e do conhecimento amplo que eles nos proporcionam. Boa noite a todos, eu sou a Fernanda, sou da Editora Paratexto. Junto com a Priscila, nós somos as organizadoras aqui da Feira do Livro, que chega na sua terceira edição, como bem a Priscila falou. E hoje nós temos a honra de receber Itamar Vieira Júnior. Bom, gente, clássico é uma palavra que passou a designar obras que transcendem o tempo, que retratam uma época e que foram escritas para trazerem questões que são universais, permitindo uma experiência única e transformadora no leitor. Torto Arado, livro do nosso convidado essa noite, talvez possa ser considerado um clássico instantâneo, lançado primeiramente em Portugal, em 2018, e só depois no Brasil. O livro vem colecionando diversos prêmios. Com protagonistas femininas, cuja força vem da terra e da ancestralidade, o livro perpassa uma linhagem do romance brasileiro que vai de Guimarães Rosa e Graciliano Ramos a Carolina Maria de Jesus. Gostaria de convidar ao palco o escritor Itamar Vieira Júnior. Itamar é baiano, geógrafo e doutor em estudos étnicos e africanos. Em 2020, recebeu o Prêmio Jabuti de Melhor Romance Literário e o Prêmio Oceanos de Literatura com Torto Arado. Para mediar o bate-papo de hoje, temos a honra de convidar ao palco o jornalista Rodrigo Barbosa. Rodrigo é professor da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Juiz de Fora. Ele ministra as disciplinas de Redação e Jornalismo Literário. É mestre em Literatura Brasileira e doutor em Estudos de Literatura. É também compositor, com músicas gravadas por diferentes intérpretes, como Milton Nascimento, Zé Renato, Lútica Música e Marcinho Itaboraí. O Homem que Não Sabia Contar Histórias, seu primeiro romance, foi lançado em 2012 pela Editora Record. Ele também foi finalista do Prêmio São Paulo de Literatura. Com vocês, Itamar e Rodrigo. Obrigado, Fernanda, Priscila. Boa noite, gente. Em primeiro lugar, é um prazer estar aqui com vocês, um prazer, desculpe, ainda maior estar aqui com o Itamar.
agradecer a organização da FreeJust, né, por esse convite tão honroso, por esse privilégio de estar podendo bater um papo, continuar um papo que a gente já começou, e com uma pessoa tão importante para a nossa vida nesse momento, por conta do que ele está realizando. E dizer que, para o Itamar, antes da gente começar a conversar, né, que alguns sentimentos nos trazem aqui em relação a você, entre eles a admiração, né, a gratidão pela oportunidade que você nos deu como leitores, né, do doutorado, dos contos e tal, e fazer uma confissão que há um outro sentimento que eu tenho certeza que outras pessoas compartilham aqui, que é o sentimento não tão nobre da inveja. Falar que o fato de estarmos conversando com um autor que conseguiu, né, por uma magia da literatura, da vida e da arte, né, reunir fatores como a qualidade literária, reconhecida por diversos prêmios, com uma relevância histórica e social da temática abordada, e ainda um sucesso editorial, como é o Descorporado, é realmente uma feliz convergência, né, de coisas que nos chamam a atenção, são muito positivas. Acho que nós estamos diante de um autor cujo trabalho mais recente consegue juntar essa coisa do interesse público, que é o interesse que reúne, né, essa ideia da qualidade, essa ideia da relevância social, com o interesse do público, né, que é o interesse por adquirir o livro, ler o livro, divulgar o livro, compartilhar e debater. Então, assim, é um prazer estar com você, Itamar. Vamos conversar. A nossa intenção é transformar isso mesmo num bate-papo, né, bem informal, que a gente possa, de alguma maneira, estar extraindo do Itamar algumas histórias, algumas informações, algumas dicas, enfim, alguns comentários que nos ajudem a entender mais ainda o que está por trás desse romance, o que está por trás do que aconteceu com ele também depois, né? E assim, eu acho que a gente não pode deixar de começar, afinal, a gente lá no jornalismo, né, sempre chama a atenção dos alunos que tem que começar as reportagens pelo mais importante, pelo mais significativo, pelo que é jornalisticamente mais relevante. E assim, o lead do Itamar segura o meu doutorado, né? Então eu acho que também essa é muita expectativa do público, né, conversar um pouco com você inicialmente sobre o doutorado, né? Como é que foi esse processo? De onde que veio essa história? Por que essa história? Você tem alguns relatos interessantes que já vimos, alguns talvez já tenham visto também, do processo, né, de ter uma história inicial, uma história que se perdeu até depois uma retomada da mesma história, e depois até um momento em que a história ganha uma nova versão a partir de uma abertura que não existia e tudo mais. Conta um pouquinho para a gente, Itamar, de onde ele nasceu, como nasceu e o que aconteceu nesse processo da construção desse romance. Boa noite, Juiz de Fora. Quase deu certo. Boa noite, Juiz de Fora. É com muito prazer que eu estou aqui na cidade pela primeira vez para encontrar vocês, leitores, estar aqui também nesse evento tão especial que é a Feira do Livro, né? Estávamos ainda há pouco falando sobre a importância desses eventos. Acho que começou a falhar. Tá bom? Agora? Falávamos um pouco da importância desses eventos culturais, né, de promoção da leitura, como é importante para a nossa vida cultural aqui no país. E fico muito grato de ter sido convidado e de estar aqui ao lado do Rodrigo para conversar um pouco sobre literatura, compartilhar um pouco com vocês dessa história, desse livro. E vou falar um pouco sobre Doutorado, que eu acho que é o livro que se tornou. Quando falam assim, Itamar, você é conhecido, as pessoas te param na rua
querem conversar com você, querem tirar foto. Eu digo, Itamar, eu acho que Itamar mesmo, as pessoas não conhecem. Conhecem um livro, né? É Torto Arado. Então, falar sobre esse livro é um pouco compartilhar da história, como ele começou para mim. E eu, ainda há pouco, estava aqui olhando alguns livros, a gente conversando, e eu falando da minha vida como leitor de biblioteca, que eu não riscava os livros porque tinha que devolver, né? Senão era um atentado aos livros da biblioteca. E acho que foi a literatura mesmo que me fez querer escrever. A minha vida de leitor levou a vida que eu viria a ter de escritor. E Torto Arado surgiu quando eu era adolescente. Eu deveria ter, acho que 16, 17 anos. Eu morava em Pernambuco nessa época. Eu estava no ensino médio, concluindo o ensino médio. Eu tive uma professora Terezinha Ciola, eu sempre falo dela, que era professora de literatura. E até aquele momento eu tinha lido muito sem orientação de uma pessoa adulta, uma pessoa experiente, dizendo o que é que eu deveria ler, não deveria ler. Ia muito pelo tato, né? Eu fui lendo livros que talvez não fossem livros apropriados para pessoas da minha idade, mas isso não era um problema, me desafiava e eu gostava daquele desafio. Mas eu comecei a ler de uma maneira mais sistematizada, Rodrigo, quando a professora Terezinha começou a falar de literatura brasileira e já adentrava o século XX, né? Falando dos romances do ciclo, que se chamava, eu não gosto muito da expressão, mas é do ciclo regionalista, falando dos autores do Nordeste brasileiro, né? Raquel de Queiroz, Graciliano, o Jorge Amado, José Lins do Rego, depois o grande Guimarães Rosa também, aqui de Minas, né? Então eu comecei a ler nesse período. E aí veio essa ideia de escrever uma história que se passasse no campo. Por que o campo, né? Eu nasci em Salvador, cresci na cidade, não tinha relação com o campo naquele momento, mas a vida da minha família paterna tinha uma relação muito forte com o campo. Meu pai morou no campo até os 15 anos. Ele foi criado pelos avós que eram agricultores e que viviam numa situação muito semelhante à que é retratada no livro. Seu pai é a quem você dedica o livro? A quem eu dedico o livro, exatamente. Meu pai já faleceu há alguns anos. E nesse momento eu comecei a sentir vontade de contar essa história e foi ali que surgiu o mote dessa história, né? Porque a história mudou muito depois, mas era a história de duas irmãs que viviam na terra e a história era muito voltada para a relação que elas tinham com a terra e com o pai delas. E pronto, eu cheguei a escrever, eu conto essa história, mas já me perguntaram se é mito, né? Porque eu repito ela tantas vezes, já deve ter até variações da mesma história, né? Que aí perguntam se é mito, se é ficção. Mas eu escrevi 80 páginas dessa história e, claro, eu não tinha maturidade para prosseguir. Mas a história sempre me acompanhou. E depois de um tempo, depois de muitos anos, né, quase 20 anos depois, e com toda a experiência de vida que eu tinha adquirido, com tudo que eu experimentei, né, eu fui trabalhar como servidor público no campo, eu pude viver as coisas que meu pai relatava, mas eu não tinha a experiência prática disso. Depois de tudo isso, eu disse, não, agora eu posso escrever essa história. E foi aí que veio essa versão que chegou a público. O Itamar tem a dupla função, né, de escritor e funcionário do INCRA, né, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. E esse é o caminho, né, pelo serviço público nessa área, tem a ver com a história que já estava na cabeça, tem a ver com a do seu pai, foi uma coincidência? Não tem uma relação com a
vida de meu pai no campo foi uma questão muito prática. Eu tinha me formado, eu cursei geografia, tinha me formado e estava atrás de emprego, de trabalho, né? Então tudo que aparecia, eu fiz concurso para professor. No mesmo período tinham vários concursos e eu ainda trabalhava de maneira, ainda dava aula em escola, mas não era como professor efetivo. E fui tentando e foi assim que aconteceu. Acho que vocês conseguem me escutar, né? Se o microfone falhar. Foi assim que aconteceu de ir parar no INCRA, né? De ir trabalhar no INCRA. Foi por pura necessidade, mas também, claro, naquele momento, para mim se apresentou como um desafio, né? Nossa, eu não vou ficar parado num escritório fazendo um trabalho meramente burocrático. Bom, farei o trabalho burocrático, mas também precisarei ir a campo, né? Encontrar pessoas, conhecer esse país que é imenso, né? E foi assim que eu comecei a trabalhar no estado do Maranhão. E se me perguntarem, eu conheço o Maranhão de norte a sul, passei 3 anos lá rodando, depois fui para a Bahia, vivi a mesma experiência, né? E ainda continuo vivendo isso, porque eu ainda concilio as duas atividades, né? Não sei até quando eu consigo, mas ainda concilio. Mas eu fui trabalhar só por necessidade. Mas hoje eu vejo que foi um encontro muito fértil, muito rico, né? Porque todas aquelas histórias que faziam parte da memória familiar, memória afetiva da minha família, era difícil de vislumbrar, né? E indo a campo, encontrando pessoas, agricultores, trabalhadores, eu pude vislumbrar isso de uma maneira mais prática, mais pragmática, né? E isso me deu um repertório para escrever, para falar da vida, que não teria se não tivesse tido essa experiência. Talvez eu acho que poderíamos tentar fazer sem microfone. Vamos trocar? Tá ótimo. Pronto, então tá. Bom, aí falar um pouquinho aqui, e também está travando. Bom, eu acho que essa referência que você traz, né, desse cruzamento, de alguma forma, né, entre a sua vida, a partir da sua origem, a partir do trabalho do seu pai, que depois coincidiu com essas oportunidades de conhecer o Brasil, né? Uma parte pequena, mas ainda assim, bastante coisa. No entanto, assim, uma curiosidade que eu acho que valeria a pena a gente ter aqui agora, apesar da luz, é uma pergunta que eu queria fazer a vocês. Quem aqui já leu Torto Arado? Muito bom, que aí eu fico mais tranquilo em relação aos riscos de spoiler. Né? Porque, assim, uma das coisas que o romance traz de maneira muito forte, né, são as referências aqui do universo da Adriana, da Heloísa, do Zeca e de todos os personagens daquele lugar, que é uma fazenda fictícia, mas que está situado em um determinado lugar desse país, né? Então, assim, a gente vê muitas questões, como os elementos da natureza, a questão da linguagem, a questão mesmo dos rituais e da própria religião, e mesmo as questões das plantas, das frutas, enfim, são todas na vida da roça, né? O quanto tem de pesquisa para esse resultado na escrita, e o quanto que isso já estava fazia parte do seu universo, já conhecia. Sim. Essa é uma boa pergunta, Rodrigo, porque aí mostra que toda ficção, no fundo, tem uma fonte de verdade, de realidade, né, por trás de toda ficção. E em Torto Arado, o que é que poderia dizer assim, quanto há de pesquisa e quanto há de imaginação, né, de trabalho literário, de fato?
Eu contei para você da história primordial, né? Aquela relação das irmãs com o pai, com a terra. Então isso aí faz parte do núcleo da imaginação. Eu vou chamar aqui, estou pensando aqui agora, eu chamo de núcleo da imaginação, porque tudo isso, o acidente com a língua, né? Muitas coisas da vida dessas personagens é parte da minha imaginação. Tem um núcleo de imaginação com a influência do chamado romance regional, como você já falou. Sim, exatamente, com essa influência. E, bom, essa parte faz parte do núcleo da imaginação, mas aí vem as coisas que são reais, que são verdadeiras mesmo, né? Por exemplo, as relações de trabalho que aparecem na história, a paisagem, né? A história se passa, embora se passe numa fazenda fictícia, a fazenda está localizada na Chapada Diamantina, que é uma região real da Bahia. O jaré é realidade, né? As coisas que aparecem do jaré ali, eu pude, trabalhando durante muito tempo na Chapada Diamantina, eu pude conhecer, mas não foi só uma pesquisa empírica, também envolveu muito de pesquisa bibliográfica. Embora não existisse muita coisa sobre o jaré, mas o que havia de bibliografia eu li. Eu estava num processo também, que vale a pena ressaltar, fazendo um doutorado. Nesse período, eu iniciei em 2012 e concluí o doutorado em 2013, desculpe. E concluí o doutorado em 2017, defendi a tese. Era um trabalho sobre regularização fundiária numa fazenda na Chapada Diamantina. E, por conta disso, eu tive que ir muitas vezes a campo, né? Então eu fazia esse trabalho de campo e tudo. E pude observar muitas coisas. A questão da moradia, das casas que não poderiam ser de alvenaria, isso é real, é uma coisa que eu via nesse lugar. Ou seja, aí fui entremeando a vida, né, a vida que nós vivemos e a vida imaginária para dar este resultado. Mas plantas, fauna, flora, tudo aquilo que aparece no romance. E se vocês me perguntarem, eu não sei muito bem por que aparece, eu acho que aparece porque é importante para as personagens. Mas tudo isso foi porque eu pude viver, né, entre essas pessoas, conhecer, muito curioso, né? Eu saía com meu caderno anotando tudo que podia ser anotado para poder... por fim, eu não sabia o que viria a se tornar isso, né? E veio a servir muito para o livro. Mas com a minha curiosidade de vida mesmo que a história foi se construindo. Essa questão da conexão com a natureza, né, parece que é um elemento importante, né, do romance, porque são pessoas, são personagens fictícios, porém tão reais, né, que mantêm, né, essa conexão. E acho que seria interessante explorar um pouquinho mais dessa parte, né, da história. Você fala aí, né, você admite, né, a sua influência, o seu interesse por esse ambiente narrativo regional, especialmente do Nordeste do Brasil e tal, e que a história da literatura brasileira, especialmente na primeira metade do século passado, tem elementos importantes. E então me parece que há uma espécie de desconexão, vamos dizer assim, né, entre esse período e agora, doutor. Será que você arriscaria tentar nos ajudar a entender o que aconteceu, que fez com que esse narrativa desaparecesse do leitor, da oportunidade dos olhos do leitor? Eu acredito, Rodrigo, porque o Brasil, durante esse tempo, se tornou um país predominantemente urbano, né? Então, se a gente tem ali na primeira metade do século XX, o Brasil é uma economia agrária, né? Então, muito dos dramas, das questões relevantes para o país se passava no campo, né? Não era à toa que estamos no período eleitoral, então se falava República Café com Leite, né? Aquela Minas, São Paulo. Minas, São Paulo ali disputando a presidência da República. E depois o Brasil, aos poucos, a partir da década de 50, anos 60, vai se tornando um país predominantemente urbano.
acho que o interesse dos escritores passa a se focar mais na cidade, na vida da cidade, né? Que era a vida mais imediata, a vida dos escritores. Diferente desses autores, a Raquel de Queiroz viveu durante muito tempo numa propriedade rural. O próprio Jorge Amado nasceu numa fazenda de cacau, né? Eles tinham uma relação com o campo e puderam falar disso, né, com relativa propriedade. Mas depois isso foi sendo abandonado porque eu acho que o Brasil foi se tornando um país urbano. E é curioso... Disso, né? Esses escritores vieram para o Rio de Janeiro, sim, para São Paulo, Rio de Janeiro, São Paulo, trabalhando em jornais também. Exatamente, não podiam nem... mudou, não podia nem continuar vivendo no Nordeste se queria ter uma carreira de escritor, né? Não era possível. Naquela época não havia redes sociais, não tinha televisão, né? Muita coisa não era possível se fazer, e eles se mudavam para cá para poder prosseguir com sua carreira de escritor. Mas me inquietava também, e depois de mergulhar nessa vida, nesse mundo rural que nunca deixou de existir no Brasil, né, que a literatura contemporânea não trouxesse com a frequência, com a importância que ainda existe, né, essa forma de vida, essas estruturas sociais brasileiras que não tivesse representada na literatura contemporânea. Bom, eu estou aqui em Juiz de Fora, é uma cidade grande, né, me surpreendeu. A gente sempre pensa que o que não é capital é pequeno. Ainda mais esse nome esquisito, né? Juiz de Fora. Exatamente. E Juiz de Fora é uma cidade grande, né? Tem muitos edifícios, bairros, é uma cidade desenvolvida. Mas se a gente sair um pouco dos limites da cidade, a gente ainda vai encontrar com muita frequência esse mundo rural, né? Não está muito longe de nós. Nós temos uma comunidade quilombola próxima daqui. Sim, não conheço. Você na região de Santos Dumont, ali no município. sabe o nome da comunidade? Não. Quem souber pode falar, viu? O nome da comunidade. Mas não está muito distante da gente, né? E por que não está representado, né? E uma coisa que me intrigava, Rodrigo, é assim, na cidade a gente conhece as cidades, a gente sabe dos problemas sociais da cidade, mas parece que no campo, essa história do Brasil, ela está paralisada, petrificada, de uma maneira quase fossilizada mesmo. Então, no campo, você consegue encontrar com muita frequência o que foi a história do Brasil, né? As reminiscências da exploração do trabalho, da nossa sociedade escravocrata, da concentração de renda, né? Do contingente de pessoas que ainda vivem à margem. Então, parece que a história do Brasil está fossilizada ali e a gente consegue enxergar esse país de uma maneira mais abrangente, mais plena, quando a gente foca nessa história que está no campo. E acho que é isso, e acho que também o percurso desse livro mostra um pouco que o campo não está acabado, né? Porque a gente encontra pessoas em diferentes lugares, seja no campo ou na cidade, lendo essa história e compreendendo essa história, entendendo essa história e reconhecendo essa história como parte da nossa história, que é a história desse país. Então, para mim, foi assim que uma história no campo se impôs, mesmo eu tendo nascido e crescido na cidade. Só me dá aí um gancho, né, para tratar, depois a gente vai voltar mais ao interior, vamos dizer assim, do Torturá, do romance, mas ao romance enquanto fenômeno social, editorial, etc. Você acabou de dizer, né, que se recebe, né, retornos, né, de pessoas que encontram no romance essas referências, se reconhecem também, etc. E acho que todos aqui sabem, né, que Turcarado se tornou o maior fenômeno editorial brasileiro desse século, talvez das últimas décadas, em termos de repercussão de verdade, etc. Há várias interpretações, né, na tentativa de tentar entender o que se deu, né? Eu acho que talvez perguntar para o autor não seja o mais indicado. Não, com certeza não é.
Mas eu queria ouvir um pouco de você, se esse resultado, até que ponto, o que você entende como explicações, né, para esse grau de interesse do público, que a gente já sabe, o leitor reduzido nos países, etc., mas que teve esse nível de interesse grande, e se isso realmente é alguma coisa que te surpreendeu, enfim, que ponto coloca isso? Acho que, inclusive, se ligando à resposta anterior, né? Realmente o percurso do livro me surpreendeu. Enquanto eu escrevi essa história, você é escritor, né? Você sabe. Nunca a gente escreve uma história pensando num círculo maior do que as pessoas que nos estão próximas, né? Então, jamais imaginaria que o livro fosse ter esse percurso, ganhar tantos leitores, né? Conquistar tantos leitores. E enquanto eu escrevi, eu estava pensando ali, não, eu quero contar essa história, quero contar uma história de uma forma direta, né? E que essa história tenha algum encantamento, aquilo que a literatura nos atrai, né? Porque hoje eu falo como escritor, mas eu poderia estar aqui falando como leitor. E certamente, como leitor, eu acho que eu conheço muito mais de literatura do que como escritor mesmo. Mas que aquela história que nos cativa, que nos agrada, né? Então, eu sempre imaginava nos livros que me ajudaram, me formaram como leitor, e eu queria escrever uma história de maneira direta para as pessoas, para que as pessoas pudessem ler sem grandes artifícios e ainda assim compreender o que eu queria contar com aquela história. E isso, para mim, embora tivesse tudo isso em mente, isso não representava, não significava que o livro conquistaria leitores ou que teria esse percurso diferenciado também. Mas o que acontece, e aí eu já não posso explicar, porque para mim é difícil falar sobre esse livro como autor, né? Eu posso responder as perguntas mais práticas sobre a história, sobre a literatura, mas o que eu posso reproduzir aqui, Rodrigo, é o que os leitores têm falado sobre essa história, né? E de maneira muito espontânea. Agora eu comecei a rodar o país, né, falando, porque tivemos a pandemia aí no meio do caminho, mas mesmo durante a pandemia tinha muitos eventos virtuais, né? Então eu pude também escutar os leitores neste momento. Eu mantenho... Não vou dizer que eu sou um expert em rede social, mas mantenho alguma rede social para ter contato com leitores também. Eles mandam mensagens, na medida do possível eu respondo se eu consigo ler, né? E eles falam muito que essa história é a história, embora o Brasil hoje seja um país urbano, acho que essa memória, assim como eu tive meu pai lá vivendo no campo, e meus avós e meus bisavós, muitas das pessoas que estão aqui têm essa memória afetiva, mesmo que não tenha vivido, né? Os pais, os avós, os bisavós viveram no campo. E de alguma forma ali fala das dificuldades, além de tudo que é peculiar a nós que somos brasileiros, né? Essa história escravocrata que não tem fim, né? Essa desigualdade social parece que é intransponível. Além de tudo que a gente reconhece como nosso, como brasileiro, acho que ali também, e era a minha intenção como escritor, há naquelas personagens a vontade de, enquanto eu escrevi, eu queria compartilhar a experiência humana, né? No fundo, toda a literatura, a minha, a sua, de qualquer autor, e nós como leitores sabemos, ela compartilha a experiência humana, né? Compartilha aquilo que nós temos em comum. Então, o desejo de liberdade, o desejo de não ser explorado, o desejo de autonomia, né, de ter autonomia sobre o seu corpo, sobre o território onde você vive, né, onde você pisa, tudo isso são sentimentos humanos. A gente fala de território, podemos lembrar da Palestina, né, do drama do território palestino, que até hoje não foi reconhecido, as pessoas vivem cercadas. A gente fala em território, a gente pode ver o que está acontecendo na guerra da Ucrânia, né, com a ocupação da Rússia, e por aí vai. Esse é um dilema humano, né? Um dilema que não tem tempo, não tem espaço, não tem
um local definido, personagens definidos. E a intenção era essa, que o drama humano dos trabalhadores sem terra, o drama humano dos indígenas, o drama humano dos quilombolas e de inúmeras comunidades tradicionais que hoje vivem em risco em nosso país, não diz respeito apenas a eles. É um drama que pode ser compreensível por todos nós. E eu acho que a literatura, de uma maneira como nenhuma outra arte consegue fazer, ela pode nos ajudar a compreender isso. Não que eu não estou aqui advogando que a literatura seja didática ou tenha uma função, né? Ela não tem uma função, mas ela, como expressão artística, Rodrigo, ela como expressão artística, ela consegue um engajamento de quem lê, de quem está ali debruçado sobre aquele escrito, um engajamento que eu acho que poucas expressões artísticas conseguem, que é um livro, ele é escrito, né? Mas ele sem leitor, ele não tem vida, né? O livro só acontece dentro do leitor, no interior do leitor. A gente lê com os olhos, mas as informações se processam no nosso interior, na nossa mente. Então, é algo muito profundo, muito íntimo. Cada leitura exige um engajamento muito grande de quem lê. E essa internalização de tudo que se lê, e dependendo de como a história é contada, isso pode se sedimentar de uma maneira diferente de quem lê, né? E é isso que os leitores me falam, assim, essa história conta um pouco da minha história, mesmo que não seja a sua história, mesmo que você não seja um quilombola, mesmo que você não viva no interior da Bahia, numa região hostil, com seca, enchentes, mesmo que você não seja um agricultor, ainda assim são dramas humanos, né, que nos afetam da mesma maneira, né? Sem dúvida, essa questão que você coloca, apresentar, né, traduzir em palavras bem estruturadas, né, bem escolhidas, é a forma de trazer, né, o leitor para esse universo. E talvez seja a forma mais rica de você trazer o leitor para esse universo e cumprir alguma coisa que eu citei bem de passagem no começo, que é que o romance venha a ter também, né, além dessa empatia, dessa identificação, uma relevância do ponto de vista de construção de um cenário social, histórico, né, que fica como marca, né, e que toca também o leitor para quem não conhece ou não se atenta para esse cenário. Agora, o que eu queria trazer aqui para a gente continuar refletindo sobre isso é se essa circunstância já se fez presente durante o tempo, essa de você pensar, não estou usando o termo didático como você usou, nem de uma literatura militante, nada disso, mas assim, uma literatura que cumpre esse papel. Já estava presente quando a motivação inicial do menino de 16 anos em contar essa história surgiu, ou não, ou foi se gigantando à medida que você também foi crescendo? Quando eu volto àquele jovem lá, aquele adolescente que tem para escrever essa história, acho que ali também já existia alguma sensibilidade para essas questões que eram contadas em casa, por exemplo, né? Que faziam parte das histórias da família, mas claro, eu não tinha uma dimensão ainda profunda do que seria isso, né? Essa dimensão ela vai sendo adquirida depois, quando eu vou trabalhar no campo, e ao longo do tempo vai se sedimentando de uma maneira muito, muito presente, muito forte, né? E eu fico imaginando assim, bom, eu não tenho nenhum problema com o termo literatura engajada, não, para mim não soa como depreciativo, nem diminui a literatura, até porque muitas das coisas que eu aprecio na literatura advém de um engajamento dos autores com aquilo que eles acreditam, né? Eu penso, bom, vou citar aqui, já falei de alguns brasileiros, mas vou citar alguns estrangeiros, a Toni Morrison, James Baldwin, tem autores que fizeram da sua causa algo artisticamente falando, né, poderoso, e que ficou aí
para a posteridade, né? Então, eu não tenho nenhuma questão. E assim, eu acho que todos nós, Rodrigo, somos seres políticos também. Mesmo quando você se considera, não, eu vou fazer uma arte neutra. Na minha cabeça, isso é inconcebível. Né? Ali estão suas manifestações, sua crença de mundo, sua crença de seus valores, né? Estão ali transmutados em literatura. Mesmo quando você dá voz à alma, até um personagem antagônico, eu nem vou falar vilão, porque vilão soa bem primário, né? Mas um personagem antagônico, complexo, né? O Salomão, você não faz aquilo de uma maneira, como eu poderia dizer, de uma maneira maniqueísta. Ali a gente está falando a gente está tentando trazer a complexidade da vida, do mundo, né? Você falou do Salomão e eu lembro que tem um trecho do livro que o Salomão, quando ele se vê confrontado com aqueles trabalhadores, ele diz assim, mas eu também, vocês dizem que são herdeiros, né, de trabalhadores escravizados, eu também tenho isso no meu sangue, como se isso desse legitimidade a ele. Ali está claro para a gente que ele não é um homem branco. Talvez ele tenha se imaginado branco em algum momento da vida. Ele é um homem também que pode ser lido como afrodescendente, mas ocupa uma posição diversa na sociedade. Isso para mostrar que nada é muito simples, né? Que as nossas relações, as relações sociais são complexas. E se a literatura se atenta também a essa complexidade da vida, eu acho que ela ganha, porque ela está espelhando o nosso mundo. A gente não vai encontrar respostas simples para aquilo que a gente não consegue compreender na leitura. E é como nossa vida, né? A gente não tem respostas simples, né? A gente não sabe dizer, por exemplo, por que viemos parar neste país, nesse estado hoje, né? Nesse estado de coisas que têm ocorrido. A gente não consegue ter uma explicação. Pode até ter várias pessoas escrevendo e falando sobre isso, mas não tem uma única explicação que seja plausível. Isso mostra que as relações são complexas, né? E a literatura deve espelhar essa complexidade. Mas, para mim, mais importante ainda é escrever sobre aquilo que faça algum sentido, que tem algum sentido vital para mim, né? A literatura, claro, a mim me interessa as relações humanas, a experiência humana, aquilo que há de mais profundo em nós humanos, mas ainda assim ela pode lançar luz sobre coisas, sobre eventos históricos, sobre a vida, sobre o social, né, sobre a nossa sociedade, de uma maneira muito particular, muito peculiar, e que só poderia ser assim, só pode ser assim se for a literatura. Essas questões passaram por você quando da escolha do desfecho? É engraçado porque, acho que para você também, mas a história ela se constrói à medida que escrevemos. Então, quando eu começo a história, por exemplo... Te interrompendo, eu ia te fazer exatamente essa pergunta sobre o seu processo. Sim. O Tamar, antes de doutorado, teve um bem-sucedido do ponto de vista de crítica, né? Livros de contos, e deve estar com projetos novos aí. Eu vou tentar extrair esse fluxo de reportagem aqui no final da conversa. Mas uma questão que eu ia trazer é exatamente isso, sobre esse processo de construção do romance, né? Tem uma história que eu gosto muito, que é uma história que contam, né, do século XVII, em que um grande escritor francês, o Racine, estava com um projeto de escrever uma grande peça dele, que foi um grande sucesso, que é Fedra, né, e os amigos sabiam. E um crítico literário e poeta também, amigo dele, Boileau, perguntou para ele: e aí, Racine, como é que está a Fedra? Está tranquilo? Como é que está indo? Ele falou: a Fedra está pronta, só falta escrever. Então, a minha pergunta é um pouco dessa assim: se você é um escritor desse tipo, um escritor programado, que roteiriza tudo, ou se você é aquele escritor mais automático, que a escrita vai se dando à medida que você vai escrever? Eu acho que eu sou intuitivo, é um pouco de cada coisa. Primeiro tem que ter disciplina, né? Senão a história não evolui, não anda, não prossegue.
Então, o importante é você sentar todos os dias, não importa se escreva uma frase, ou uma lauda, ou 2 laudas, ou 3 laudas, seja lá como for. Isso é importante. Mas eu costumo brincar, como eu segui, eu não sou da área de letras, né? Eu segui um caminho bem diverso, porque na minha família, acho que notaram minhas inclinações para ser escritor desde muito cedo, porque eu lia muito e escrevia. Eu lembro que minha mãe encontrou, eu deveria ter 8 anos, escritos escondidos, e ela ficou um pouco decepcionada porque ela viu que aquilo não tinha nenhuma relação com a escola, com as atividades da escola que ela acompanhava com muito afinco, né? Você está perdendo tempo escrevendo isso, né? Isso aqui não vai te levar a lugar nenhum. Foi uma coisa bem dura, tão dura, que eu passei ali minha vida se dividiu, foi uma vida dupla, né? Bom, eu continuava a ler, continuava a escrever, mas tudo de uma maneira muito contida, não tinha coragem de mostrar às pessoas. Mas isso é bom, para você ver a complexidade como minha mãe nunca se negou se podia me ofertar algum livro, ela nunca disse, não, você não vai ter livro, dizia que sim. Meu pai e ela, no Natal, quando eu fiz 11 anos, me deram uma máquina de escrever. Ou seja, era uma coisa bem complexa essa relação que eles tinham, e por isso eu segui outro caminho, né? Eu disse, não, literatura só quando eu estiver firmado na vida. Mas isso não é verdade, eu continuei a ler e escrever, mas eu fui por outro caminho, me formei em geografia, depois eu fiz mestrado, eu fiz doutorado. O doutorado já foi no campo das ciências sociais, antropologia. E com a antropologia, eu comecei a ter contato com trabalhos etnográficos, né? Que eu leio, assim, a boa etnografia, para mim, ela tem o mesmo poder que um grande romance. Então, aprendendo um pouco sobre o método etnográfico, aprendendo um pouco sobre tudo isso, eu comecei a ver que a minha relação com a literatura e com as personagens era muito parecida com a relação com o etnógrafo. A história nunca chega por um tema para mim, ela sempre chega pelo personagem. Eu preciso falar sobre a personagem, sobre aquela personagem, e depois vai se construindo o mundo à sua volta. Mas para eu escrever sobre aquela personagem, eu preciso conhecê-la, conviver com ela. E eu convivo, onde que a história ela se escreve primeiro? Aqui dentro, né? É dentro da gente que ela vai se escrevendo. Isso pode durar meses, pode durar anos, né? Como o caso desse livro. Eu tenho histórias que me acompanham já há anos e espero que algum dia se tornem livros, porque é assim que eu vou conhecendo a personagem. Mas aí quando você diz, pronto, agora eu já estou pronto para escrever e eu já sei para onde a personagem vai. E aí você começa a escrever e não era nada daquilo. Porque personagens são como pessoas, né? São seres. Se você quer transferir complexidade para elas vão te surpreender em algum momento. São seres complexos também. Então eu imaginava no começo que as irmãs chegariam em determinado lugar, quando a história terminasse, e a história caminhou para outro. Eu só soube o que ia acontecer, de fato, quando eu escrevi qual seria o desfecho, quando eu escrevi o último capítulo. Para vocês terem uma ideia, primeiro, quando eu comecei a escrever, eu pensei que a história seria contada em terceira pessoa. Depois eu achei que a história seria contada por uma narradora, que não é a primeira narradora, é a narradora Belonísia. Depois eu percebi que a história seria compartilhada pelas 2 irmãs, a Bibiana e a Belonísia, cada uma contando um pouco do que via sobre aquele mundo. E aí quando eu chego à última parte, quando eu concluí a segunda parte, eu disse, não, essa história não acaba aqui, ela segue adiante. E quem vai contar essa história? A Bibiana, de novo? Poderia ser a Bibiana que tinha contado lá a primeira parte, ou eu poderia ter adotado um narrador neutro, né, que narrasse de forma distante, em terceira pessoa. E aí quando eu escrevi a primeira frase, meu cavalo morreu, algo assim, que eu já não me lembro mais, eu disse, aí eu sabia, como eu conheço bem as personagens, que não poderia ser nem a Bibiana nem a Belonísia, que era um personagem mágico, vamos dizer assim, né? Que tinha uma relação com o Jarei, com a religião. E aí a história foi escrita dessa maneira,
mas eu só soube exatamente qual seria o desfecho quando eu terminei o livro. Quando eu terminei o romance, eu disse, não, acho que agora eu terminei a história. Mas antes disso eu não conseguia vislumbrar onde a história poderia chegar. Claro, eu tinha em mente algo, mas isso não se concretizou, porque as personagens vão me levando por caminhos diferentes. Isso é quando eu escrevi este romance, isso é quando eu escrevi contos, né? Porque eu tenho contos publicados, muitos contos publicados. Neste momento eu tenho escrito também, e tem sido assim, tudo que eu imaginei sobre a história foi caindo por terra. Semana passada eu joguei fora 40 páginas, tá? Porque eu disse, não, isso aqui não faz sentido, né? A história já tinha evoluído muito, aquela primeira parte já não fazia mais sentido. E fui reescrever toda a história para que ela de fato ficasse orgânica, né? Tivesse uma unidade. E assim vai acontecendo, eu nunca sei como vai terminar até colocar o ponto final. E também vale isso para a questão, que eu acho que deve ser de interesse de muita gente que está aqui, estamos também uma feira do livro, né? Tem muitos escritores, escritoras, acho que vale explorar um pouquinho mais. Esse comentário que você faz aí também tem a ver com o formato, por exemplo, né? Você faz capítulos curtos, né? E que mais ou menos vão puxando o leitor para os capítulos seguintes, traz uma construção, né, de frases que tem uma intenção, me parece, né, de a gente ver a narradora por trás delas. Isso tudo também é planejado, tudo também varia de acordo com a personagem, com o ambiente, com a situação. Acho que varia sim, Rodrigo, mas eu penso sempre que a semente de toda essa... Bom, ler não é algo fácil, ainda mais num mundo cheio de distrações como o nosso, né? E não sou eu que estou dizendo, isso já era dito há 400, há 1000 anos atrás, né? Vamos pensar nas tragédias gregas, né? Como se construíam aquelas narrativas que depois eram interpretadas em um palco, né? O teatro nasce assim, né? Inclusive era assim, num formato parecido com esse, em anfiteatro, né? Ali já existia a intenção de quem contava, de quem narrava, que o leitor não se perdesse no meio da história, que ele sentisse vontade de prosseguir. E cada livro que a gente escreve é um convite ao leitor, né? Ele abre o livro, ele lê as primeiras páginas, mas ele precisa ter um convite, é como se você pegasse na mão dele e o guiasse pela história. E é dessa maneira que eu tento escrever, né? Para que o leitor não perca o interesse, que ele consiga prosseguir. Mas isso não nasceu comigo, a literatura já ensinou de uma maneira maravilhosa, né? Quem conhece a história das 1001 Noites, né? E o que a Sherazade faz para não morrer, né? Essa é a melhor metáfora. Ela conta histórias e termina sempre num ponto alto para que o sultão, se não me engano, não a mate e ela volte na noite seguinte para continuar a contar a história. Então, a literatura é da mesma maneira. Cada capítulo, ele deve convidar o leitor a ler o capítulo seguinte, né? A melhor coisa que vocês fazem, quem gosta de escrever e quer escrever um romance, lê as 1001 Noites, porque aí vocês vão entender essa necessidade. O mito da Sherazade é não deixar a história morrer. E nós, quando escrevemos, não podemos deixar ela morrer enquanto não acabe a história, né? E é assim, mais ou menos, que eu penso, né? Que eu conselho. Agora você me pergunta, você consegue isso de primeira? Não. Ler, ou escrever é reescrever, né? E às vezes eu só consigo o efeito na reescrita. É que eu vou entendendo a história, vou mudando as coisas de lugar e vejo que aquilo faz mais sentido para convidar o leitor ao próximo capítulo e por aí vai. É um trabalho quase de artesão, né? Porque aquela narrativa ela não se constrói de uma maneira automática, ela se constrói com a convivência, com a experiência do autor com a história. Então, essa coisa de levar o leitor para a mão, né, para dentro do romance, pode incluir
cartazinhas com o leitor, não foi? Por exemplo, isso foi proposital, o adiamento da descoberta de qual das duas perdeu a língua. Eu confesso que como leitor voltava, ia para frente, voltava mais um pouquinho. É a Viviana ou a Verolígia? Quem está narrando? Quem está sem língua? Quem está sem língua? Quem está narrando? Até que lá no segunda parte do romance, né, é que a gente não, foi mais ou menos. Não, de início não foi intencional, mas depois, quando eu comecei a reler a primeira parte, onde tinha escrito, digamos assim, 5 capítulos, e aí eu percebi que até ali eu não tinha dito, né? Talvez por displicência, por desleixo, mas eu vi que era algo bom, porque eu mesmo fiquei curioso até onde você consegue levar essa história sem contar quem foi. Mas um papel incrível que é acentuar a simbiose das duas também antes do rompimento que conserva. Exatamente. E aí, quando eu li esses 5 capítulos, eu disse, não, eu ainda não revelei, né? Mas não foi intencionalmente, foi por displicência, talvez. Mas eu achei que aquilo era bom e funcionava. Eu disse, não, vou ver até onde eu consigo levar essa história. E tanto é que ela vai até o fim da primeira parte, e a narradora, a personagem, ela revela de uma maneira que a gente nem esperava, né? Porque ela vai contando, vai enumerando as coisas que ela deixa para trás, mas ela informa que ela levou uma língua com ela, que era a língua que falava pelas duas irmãs. Mas isso foi sendo construído ao longo da escrita, não foi algo que foi imaginado desde sempre, nem foi intencionalmente. Agora, quando você percebe alguns efeitos depois que você escreve, e aí você diz, não, isso aqui é bom, acho que isso aqui pode levar as pessoas pela simples curiosidade de saber quem é, né? E quem aconteceu. Não tem nada de novo nisso, nada de original, não é original. Mas tem uma historinha que eu achei muito interessante, já que nós estamos falando justamente desse momento, que é incrível, que é a abertura do romance, é que, se não me engano, eu vi você contar numa entrevista que a origem da nudez e esse início do romance surgiu depois. Surgiu depois, exatamente. Você já sabia como é que ela tinha feito? Por que ela muda? Eu sabia a história que eu queria contar, mas não sabia muito bem por onde as personagens iam. Então, quando eu comecei a escrever essa história, já essa versão que veio a público, né, que é a versão, vamos dizer, definitiva, porque eu não pretendo reescrever mais essa história. E nem leio mais para não sentir vontade de reescrever, porque esse é um problema, você sabe. É um problema, não é meu, é um problema de todo mundo que escreve, né? Ninguém, acho que relê depois porque sente vontade de mudar. Ponto final, entrega e os leitores que leiam. Quando eu comecei a escrever essa versão, eu comecei por um ponto da história que para mim estava muito claro e eu já sabia que iria acontecer, que era a morte do pai, do Zeca Chapéu Grande. E aí eu comecei a escrita dessa história contando todas as coisas que aconteciam no ano que o Zeca morreria. Ele, que era um curador de jaré, tinha muitos preceitos, né, ligados à religião. Ele começa a plantar plantas de raiz em ano bissexto. Isso não se fazia, né? Um curador jamais faria isso, porque ele começa a ir de encontro às crenças religiosas dele, e aquilo só poderia significar que ele soubesse sobre o próprio destino, que era a morte dele. E isso tudo acontece e eu comecei a narrar a história desse ponto. E aí, depois que eu tinha escrito, acho que umas 50 páginas já, e a história já ia adiantada, eu disse, não, acho que não é por aqui que a história começa. A história começa pela mudez, começa com um acidente, na verdade, né? Como uma das irmãs se torna muda e a outra passa a falar por ela também. E aí foi aí que eu voltei e escrevi o primeiro capítulo. E a escrita era essa, era falar desse momento, que para mim era um momento importante, o momento do acidente, quando aquelas meninas mexem numa faca que tinha um pouco de magia naquela faca, acontece o acidente, e eu vi que
que tinha um efeito, né? Eu me lembro que eu li esse capítulo depois para algumas pessoas, e o efeito que a leitura provocou em quem escutava era o efeito que eu queria que essa história tivesse logo de início. E eu disse, não, agora eu tenho certeza que a história começa por aqui. Mas, claro, que até escrever a última linha sempre corre o risco de mudar, né? Mas a partir desse momento não mudou mais. Mas foi assim que aconteceu. E aconteceu. Você quer isso? A forma como aconteceu, ou seja, a faca, ela veio depois, então, a personagem Dionísia já era muda, Sim. mas ainda não sabia como ficou muda, é isso? Sim. Ela era muda, eu sabia que aquela mudez tinha ocorrido por um episódio de grande violência, né, mas não tinha os detalhes ainda, né? Os detalhes só foram surgindo à medida que eu escrevi. Então, eu fiz essa pergunta que eu ia justamente acrescentar essa ideia, né? Que a forma como ela se torna muda, ela é muito significativa, me parece, né? De todo o ambiente que você descreve, a presença da faca, aquela faca, mas outras facas, né? Se tornam fortes no romance, e mesmo a questão da violência, que é uma marca desse ambiente. E é interessante, Rodrigo, por exemplo, a história da faca era uma história que a princípio se prestava apenas ao acidente. A dona Ana guardava aquela faca e se prestou àquele acidente com as meninas. Eu como autor, não sabia que essa faca voltaria em outros momentos da história, né? E ela vai surgindo ao longo que a história avança, ela vai voltando de inúmeras formas, né? Ou seja, eu acho que isso para mim é o melhor barato de escrever, que não torna o escrever tão monótono, né? Porque imagine se eu soubesse como a história seria do início ao fim, acho que eu perderia o prazer de escrever, né? Não, eu já sei, então não vou, para mim ela é isso, e não importa escrever, mas é ao escrever que a gente vai conhecendo a história. E foi assim que a faca também, ela aparece no início, desaparece, e depois ela vai ressurgindo em momentos chaves da história, que parece que aquela faca está replicando o corte muitas outras vezes, e isso vai sendo compreendido pelo leitor, mas não foi algo planejado. Na mão de mulheres, né? Isso mostra que faca... a faca pode ser um perigo também. Bom, eu acho que tem convite aí, né, para pessoas e tudo, mas eu não poderia terminar vermelho aqui, senão fica uma bateria acabando. Mas, assim, antes da gente, então, compartilhar um pouco essa oportunidade de te ouvir com o público, né? Eu falei, eu não queria deixar de te perguntar, e agora, né? Se, depois do doutorado você recuperou e fez novos contos e relançou, né? Um livro que incorpora alguns contos de Horácio Carrasco e outros, mas o que você está fazendo, o que você está planejando? É verdade que o doutorado continua, tem uma sequência? Há alguma perspectiva de doutorado sair do papel para as telas? Enfim, conta um pouquinho do que você está projetando como escritor daqui para frente. Quando curiosa essa pergunta, mas eu acho que eu não vou conseguir falar muita coisa para você. Só vou dizer que eu estou escrevendo, não muita coisa. Mas não é muita coisa para quem talvez espere mais, né? Mas quando eu concluí a história, e aí a cabeça povoada de tanta coisa, né, de tanta imagem, de tanta história, eu disse, eu não concluí essa história, né? Essa história não termina. Mas não é a história das personagens, dessas personagens que estão em Torturado. Bom, pelo menos eu acho. Não é a história dessas personagens da Bibiana, da Belonísia, mas ainda falar sobre a relação de homens e mulheres com a terra é um tema que me atrai nesse momento, né? Então, eu tenho escrito, naquele momento eu já sabia que talvez
talvez Torturado fosse o início de algo que eu imaginava ser, vou chamar assim, trilogia da Terra, porque ainda trata desse tema, Terra. E eu me lembro que, eu escrevi isso porque o livro ele foi publicado primeiro em Portugal, não tinha editora aqui no Brasil, eu mandei para o Prêmio Leia, o livro recebeu o Prêmio Leia em Portugal e foi publicado lá antes de ser publicado aqui. E eu me lembro que quando eu escrevi um e-mail para o editor brasileiro, mandei um livro, um exemplar físico da edição portuguesa para ele, mandei algumas matérias críticas que tinham saído em jornais portugueses e escrevi um e-mail longo para ele, falando um pouco, tentando sensibilizá-lo, né, a publicar este livro. Escrevi não conhecia ele pessoalmente, mas eu precisava convencê-lo a publicar, porque para mim foi importante publicar em Portugal, mas era mais importante ainda publicar no Brasil, porque essa história, enquanto eu escrevia pensando nos brasileiros, né? Escrevia pensando na gente, nas pessoas que estavam à minha volta. E aí eu escrevi esse e-mail sensibilizando, eu já fui avisando a ele, isso no início de 2019, eu disse, olha, essa história não termina aí, essa história é parte de um projeto maior, que eu não quis antecipar para ele exatamente qual era o projeto, até ter a segurança de que ele, de fato, sairia, mas eu já fui avisando que era parte de um projeto maior para ele, quem sabe, até se preparar, né, para que eu ia apresentar mais coisas. Mas, e de fato, eu comecei a escrever esse projeto em 2020, Doutorado tinha meses de publicação, mas aí eu fui atravessado de uma maneira tão inacreditável por esse livro, tantos convites de entrevista, de eventos, era tudo virtual, mas ainda assim me tomava bastante tempo. Escreva prefácio, escreva orelha de livro, você sabe como é, né? Escreva isso. E que esse projeto ficou interrompido por mais de um ano e meio, e de fato a cabeça da gente durante a pandemia não estava uma coisa muito boa, mas depois que eu tomei a primeira dose da vacina no ano passado, parecia que eu tinha renascido. Não era a solução dos nossos problemas, mas ainda assim me dava um fôlego, e aí eu voltei àquilo que já estava projetado, e de lá para cá eu tenho escrito num ritmo muito diferente do que eu escrevi em Doutorado, porque Doutorado ninguém me conhecia, eu não precisava estar falando de literatura nos lugares, encontrando as pessoas, mas tenho escrito, acho que já estou bem adiantado, bem avançado, e espero que em breve vocês tenham algo novo para ler. Mas só isso que eu conto, mais eu não conto. Não consegui o furo de reportagem. Como é que a gente faz, Fernanda? Você quer ficar com esse aqui embaixo? Porque esse está com a bateria. A gente vai abrir 20 minutos para perguntas. Eu vou tentar levar o microfone até vocês, o Giovanni vai sentar na sua plateia. E logo após, né, as perguntas, a gente vai levar o Itamar lá para frente, vai fazer a sessão de autógrafos, tá? Então quem quiser, depois das perguntas, a gente se direciona para lá. Só um minutinho que ele vai acender aqui. Aí vocês levantem a mão quem quer fazer a pergunta, que eu vou até vocês. Por gentileza, fala assim, tá? Minha pergunta. Boa noite, Itamar. Boa noite. Satisfação ter você aqui na cidade de Juiz de Fora. Meu nome é Marco, seu trabalho é excepcional. Eu gostei muito do que já foi dito. Achei muito interessante também o trato da inserção de aparatos religiosos, sucumbindo ritos tão primeiros de comunidade e como que ele perpassou. E nessa linha metafísica, minha pergunta é o seguinte para você. Tem aquela transmutação da onça. Aquela transmutação da onça trouxe lembranças de culturas celtas e até mesmo de São Jorge, que não mata o dragão, mas domina ele, porque num dia o dragão é necessário voar. Qual foi a sua inspiração para a transmutação da onça? Bom, a onça é um animal sagrado. Obrigado, Marco, pela pergunta. A onça é um animal sagrado nas Américas, né? Acho que de norte a sul há histórias sobre onças, né? E no campo brasileiro não é diferente. Há mitos sobre onça em comunidades indígenas, né? Isso é muito marcante, muito presente para quem tem contato com elas.
Bom, neste caso, no caso de Torturado, a onça aparece ali de uma maneira complexa, vamos dizer assim. Porque aparece com a representação que muitas vezes é dada por esses agricultores, comunidades tradicionais, pequenas comunidades tradicionais, onde a onça é vista não como um animal sagrado, mas como um perigo também. E ali a onça ronda, a onça ataca o galinheiro, a onça espreita, né? As pessoas demonstram medo pela onça. Mas tem um momento que é muito... Tem dois momentos, na verdade, que a onça surge com mais força nessa história. Um é o momento que o Zeca Chapéu Grande, muito jovem, ele é acometido de loucura, né? Isso tem uma relação muito forte com o jaré. O jaré, o ritual de iniciação, para a gente saber se uma pessoa será curadora ou não, né? Ela precisa ser acometida pela loucura. É assim que eles chamam, né? Eu estou falando aqui entre aspas, porque é como eles chamam, loucura. E naquele processo de loucura, o Zeca se retira da casa e vai para a mata, para o meio do mato. E lá ele vive com os animais, né? E a Dona Ana, enquanto procura por ele, ela vê a onça quase que hipnotizada, bebendo água, cercando ele, sem fazer nada com ele, né? Sem agredir, porque é um animal perigoso. Então, ali, essa representação da onça, ela tem uma relação muito forte com o encantamento pelo qual ele passava, o Zeca Chapéu Grande, mas também com esse mito em particular, da onça como perigo. E depois a onça ressurge, mas aí é sob os olhos da encantada Santa Rita Pescadeira. No último capítulo, onde ela... Claro, a Santa Rita, ela é uma encantada que é um espírito ancestral, vamos dizer assim, né? Ela, inclusive, ela consegue fazer a ponte dos leitores com eventos remotos da história, da nossa história em particular, da história da escravidão, que não seria possível, talvez, pela voz das irmãs, né? Porque elas não tiveram um contato direto com isso. Mas é encantada como uma narradora metafísica, uma narradora transcendental, ela consegue fazer isso. Mas e aí eu fui me apropriando de alguns mitos, eu nem gosto da palavra mito, de algumas verdades, realidades, vamos dizer assim, do jaré, né? É que um espírito ancestral, muitas vezes ele não vê as coisas o que nós vemos, por exemplo. Se ele vê um veículo, um Honda Civic, por exemplo, ele não vai dizer que é um Honda Civic. Ele vê aquilo como uma carruagem, algo remoto, né? E a Santa Rita, ela vê o fazendeiro, Salomão, como um perigo. Mas ela não vê ele como um homem de hoje, né? Ela vê como um animal perigoso, como uma onça, né? E é assim que a onça ressurge nessa última parte da história. Mas essa história que eu conto aqui da onça tem uma ligação muito particular com esses agricultores quilombolas dessa região. Se eu fosse falar da onça para uma comunidade indígena, até do interior do Nordeste brasileiro, ou mesmo da Amazônia, teria um sentido completamente diverso do que tem na história. Se alguém mais quiser fazer pergunta, só levantar a mão para mim que eu levo aí o microfone. O pessoal tá meio tímido aqui, tá? É de Minas isso? Quem era para estar tímido era eu, né? Que eu estou numa posição aqui de centro das atenções. Mas fiquem à vontade. Enquanto eu levo ali para ele, eu queria fazer uma pergunta. Como é para você ser escritor? Você falou que o livro às vezes surge, né, para aquele meio nosso familiar, de amigos. E como você se sente hoje, chegando com Torturado em diferentes países? Hoje a gente estava conversando mais cedo, já são 16, né, traduções. O Torturado está indo para 16 traduções. Deu um curto. Fernanda? Isso. Chegando a Coreia, como que está? É curioso, né? Bom,
ainda para mim, acho que eu já não sofro mais quando me apresentam como escritor, quando dizem que eu sou escritor, mas demorou um tempo para eu me sentir escritor. Acho que eu precisei ler alguma coisa, alguma matéria, alguma reportagem falando e me apresentando como escritor, aí eu disse, não, eu acho que é isso mesmo. Se eles reconheceram é porque eu sou, não fui eu não estou me autoproclamando escritor, né? Aí seria mais complicado. Mas é bom e ao mesmo tempo é estranho, sabe? Porque eu acho que o que interessa é a literatura, é aquilo que a gente escreve. Já me disseram que mês que vem, Clara talvez até saiba, que mês que vem eu estava demonstrando aflição, preocupação ontem com a Natália falando sobre isso. Mês que vem sai um perfil na revista Piauí sobre mim, não é sobre o livro. E não é. E aí eu fico pensando, mas o que interessa, né? O que é que tem na minha vida? Bom, se minha vida fosse interessante, talvez eu estivesse escrevendo sobre ela, não estivesse fazendo autoficção, não ficção. Por que isso importa para as pessoas, né? Mas eu, como autor, também leio biografia, né, de escritores, me interessa alguma coisa. Ou seja, a gente sempre vai ter interesse, a gente nunca vai se contentar com o livro apenas, a gente sempre vai querer saber o que está por trás do livro. E aí eu tento me acomodar com essa novidade, que para mim é algo muito novo. É sempre muito difícil falar sobre mim, porque eu acho que o que importa é a literatura, o que interessa é a literatura, são as histórias que eu escrevo, não o autor. E aí quando você pergunta sobre o livro chegando em tantos lugares, né, para mim não é o autor chegando em tantos lugares, é a história que está chegando em outros lugares. E tem sido uma experiência muito interessante e um pouco contraditória, porque eu disse, né, que eu pensava nessa história e as pessoas que estavam ao meu redor. E o que é que esse livro está fazendo em outros lugares? Né? As pessoas têm lido em outros países. E vai chegar mais edições ano que vem em outros países. O que essa história tem a dizer para aquelas pessoas também? E aí eu penso que aquela máxima que eu acho que o Tolstói ele fala, né? Se você quer ser universal, né? Cante a sua aldeia. E é isso, eu acho que para mim interessava cantar a minha aldeia porque eu não posso cantar de outra pessoa, tinha que ser a minha. E ao mesmo tempo ver que qualquer história, de qualquer lugar, né? De qualquer tempo, ela sempre vai ter algo relevante para comunicar aos leitores, a outras pessoas, né? É só isso que eu posso pensar sobre os livros chegando em outros contextos.